A potenciação é uma operação matemática que consiste em multiplicar um número, que a gente chama de base, por ele mesmo em uma determinada quantidade de vezes, que é indicada por um expoente. No exemplo a elevado a n, o número a é a base e n é o expoente. Portanto, a gente conclui que a potenciação é nada mais do que a repetição da multiplicação, determinada por uma quantidade n de fatores. E como toda operação matemática, a potenciação tem suas propriedades, e eu vou explicar nesse vídeo para as pessoas que têm dificuldade e possam entender melhor do meu jeito que eu vou explicar aqui, né? Começando pela multiplicações de potências que têm a mesma base, a gente percebe algo muito legal, que quando a gente multiplica duas potências que têm a mesma base, mas com expoentes diferentes, a resposta vai ser uma potência que tem a mesma base, mas a soma dos expoentes que estavam multiplicando ali. O que é bem legal, né? E da mesma maneira como existe a multiplicação de potências de mesma base, existe a divisão de potências de mesma base, que é basicamente a mesma coisa, só que em vez de você somar, você vai diminuir os expoentes. Bom, acho que já deu para entender um pouco desses conceitos fundamentais. Agora vamos elevar um pouco o nível e vamos falar de potência de potência. Pô, mas a cada nome maluco, né? Potência de produto, potência de quociente, potência de... Tung 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 sahur. Acho que eu já fui consumido pela internet já, acho que não tem volta mais. Acho que a gente já chegou num ponto da humanidade que só resta um reset mesmo. Acabou o mundo. Tá, mas agora voltando ao assunto, vamos falar de potência, que é basicamente a mesma coisa de multiplicação e divisão entre potências de mesma base. Só que vai ser um número elevado a um número, e esse número vai estar entre parênteses que vai estar elevado a outro número. Só que aí ao invés de somar ou subtrair, a gente vai multiplicar. Tá, mas e se tiver uma fração elevada a um número? Cara, se tiver uma fração elevada a um número é muito fácil, que é só elevar a parte de cima a esse número e a parte de baixo a esse número. Ou seja, você só coloca na parte de cima e a parte de baixo. Facinho. Tá, mas falando agora de jeito mais normal, o numerador e o denominador são elevados a esse número. Tá, mas se tiver um número elevado a uma fração, como é que faz isso? Tipo, é um número elevado a uma fração, como é que faz uma coisa dessa? Cara, é fácil. É o seguinte, o numerador vai elevar esse número e o denominador vai ser o índice da raiz. Cara, aí com essa explicação fica muito fácil. É só você colocar o numerador do lado do número e o denominador como índice da raiz. E pronto, acabou. É isso. É fácil. E só um adendo é porque se tiver um número elevado a meio, logo vai ser a raiz quadrada desse mesmo número. E se tiver um número elevado a um terço, vai ser raiz cúbica e assim por diante. É muito fácil de entender. E se por algum acaso você não estiver entendendo nada, é normal, acontece. Quando a gente está pela primeira vez tentando decorar alguma coisa é assim. Mas para decorar você tem que anotar e tentar decorar. Não é só tipo, eu tenho que lembrar disso. Não, você tem que tentar decorar. Cara, mas se tiver um número elevado a um número negativo? É bem fácil também, porque é só você fazer do mesmo jeito, só que você invertendo o resultado. Ou seja, se você tiver uma fração, você vai inverter ela. Se você tiver um número normal, você só vai colocar um 1 sobre o número embaixo. Cara, essas são as principais propriedades que geralmente as pessoas explicam. Mas eu vou explicar mais 4 porque eu acho que é importante todo mundo saber. A primeira dessas 4 é que um número elevado a 1 é igual a esse número, porque não tem N fatores para você multiplicar. Não tem como você multiplicar A uma vez. Você só tem um A, né? Então você deixa ele lá e pronto. Tá, agora eu vou explicar sobre A elevado a 0. Se você for na mesma lógica do que o A elevado a 1, você vai achar que A elevado a 0 é igual a 0. Mas não, A elevado a 0 é igual a 1 e por um motivo muito legal, que eu acho que é uma das coisas mais legais da potenciação. Se você lembrar da propriedade de potência, que é a divisão de potências de mesma base, você vai lembrar que, por exemplo, 2 elevado a 2 dividido 2 elevado a 2 vai ser 2 elevado a 0. Mas a gente lembra que um número dividido por ele mesmo é igual a 1, ou seja, 2 elevado a 0 é 1. E isso acaba acontecendo em todos os casos. Então qualquer número elevado a 0 vai acabar sendo 1. E eu acho isso muito legal.
Mas eu acho isso muito legal mesmo. Por isso que eu amo matemática. Tem gente que odeia, mas eu amo a matemática. A matemática é lógica, e eu amo a lógica, eu amo a matemática, eu não sei. Tá, agora voltando para as últimas duas propriedades, a gente percebe que elas se complementam, porque as duas têm a ver com potência de base negativa. Mas por que isso vai acabar afetando o nosso resultado? Porque a gente lembra lá na regrinha da multiplicação que menos com menos dá mais, mais com menos dá menos, e isso vai acabar afetando o nosso resultado. Porque dependendo da quantidade de vezes ou da quantidade do nosso expoente, a gente vai acabar tendo um número positivo ou um número negativo. Logo, a gente chega nas duas propriedades, que é a potência de base negativa e expoente ímpar, e a potência de base negativa e expoente par. Começando pela primeira, que é de expoente ímpar, a gente pode perceber que quando o número negativo é elevado ao número ímpar, o resultado será sempre negativo. E agora na de base negativa e expoente par, todo número negativo elevado a um expoente par vai ser um número positivo. E essa foi as propriedades da potenciação. Bom, eu tentei explicar aqui da melhor forma, mas se eu não conseguir, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar melhorar. Mas se você tiver alguma dificuldade em alguma outra matéria, é só botar aqui nos comentários também que eu vou tentar trazer algum vídeo sobre. E é isso, até algum dia aí.